Desde a minha formação em terapia de casais, minha pós-graduação em terapia de casais, eu não mais abordei o tema. Eu deixei o tema de lado e parei de gravar sobre o tema e parei de estudar também as literaturas relacionadas ao tema de terapia de casais, embora tenha algumas e preciso de muito mais, obviamente. E esses dias, não sei exatamente porquê, eu comecei a pensar sobre esse tema. E hoje, após chegar do trabalho, animado, sem nada a fazer no momento, eu pensei, vou gravar um vídeo, trazer à minha mente, à minha memória, algumas coisas que aprendi sobre o tema com grandes mestres, né, que me ensinou sobre família e sobre relacionamentos. Eu quero abordar exatamente sobre casamento. E se voltarmos na história, podemos perceber que o casamento ele começou como um fato social. As pessoas casavam para unir-se um grupo, uma sociedade com a outra. Às vezes, quando era um rei, eles faziam alianças com outro rei, e ali os filhos casavam através dessas alianças. Outras pessoas também se uniam com outros através de alianças. Eram fatores sociológicos, né? Era um fator social. Passou-se o tempo e vieram os fatores econômicos, que estavam mais ligados a condições financeiras. Os pais eram os que escolhiam quem os filhos iriam casar e quem as filhas iriam casar. Até mesmo para os filhos. E os pais, obviamente, tendo uma compreensão do fator econômico das famílias, escolhiam, tendo como base esse fator, os relacionamentos dos seus filhos. Posteriormente veio um fator psíquico, que eu acredito que é o fator atual, que está passando para o fator jurídico que irei abordar já já. O fator psíquico, ou fato psíquico, ele está baseado, ele tem a sua base na necessidade que as pessoas têm de se envolver com a outra pessoa. É óbvio que às vezes em determinada região pode ter ainda aqueles que se casam por fatores econômicos, outros em fatores sociais, dependendo da região, talvez do país, da cidade. Mas, no geral, são fatores psíquicos na atualidade. Uma mulher ou um homem, ambos, independente, eles sentem a necessidade de envolver com alguém. E não é economicamente. Às vezes a mulher está muito bem economicamente. O homem também, às vezes, está muito bem economicamente. Socialmente. Estão bem engajados socialmente. Então, não é por questões de socialização. Não é por questão de dinheiro. Não é apenas por fator psíquico. E o que é esse fator psíquico? É a angústia. Todas as pessoas, elas têm as suas angústias. E uma das angústias é a angústia de estar só e de sentir-se um vazio. A angústia é o sentimento de vazio, de incompletude, de necessidade de completar, que há uma falta. E as pessoas solteiras, elas começam a sentir a falta de alguém para se completar a si mesmo e busca esta pessoa como um fator afetivo,
algo que me afeta para o meu bem. Não que o casamento seja a resposta de todas as angústias. Eu estou falando de um tipo, de uma razão da angústia, não um tipo, na verdade. Angústia é uma conceituação só. Mas uma das razões das angústias é o sentimento de que eu preciso ter alguém junto comigo. E as pessoas se unem por esta razão. No entanto, com a facilidade hoje em dia do divórcio e com a cultura do divórcio atual, parece que o casamento está começando a se tornar um fator jurídico. Ou seja, o laço do casamento será apenas como um contrato de alguém estar junto, sem nenhuma crença religiosa, sem nenhuma crença, mesmo que não religiosa, mas de que há uma necessidade de manter a relação. Quando não há fatores religiosos, quando não há uma ideia de manter a relação, tendo em vista que há uma possibilidade de um rompimento em qualquer momento, passa-se apenas a um contrato. Como contrato, um fator jurídico. O casamento tem se encaminhado muito para isso. Tomara que não chegue a esse nível. Eu gostaria muito que não fosse assim e que continuassem como fatores psíquicos, como pessoas que querem envolver com o outro. Na verdade, é bom que as pessoas casem e se unem por amarem um ao outro. Óbvio que o amor também implica nesta angústia, nessa necessidade de ter uma outra pessoa na sua vida e de você também oferecer em contrapartida o bem-estar também para outra pessoa. Eu gostaria muito de abordar alguns autores. Eu tenho alguns livros aqui que falam um pouquinho sobre relacionamento, as escolhas afetivas. Porque se é necessário, se envolvemos afetivamente com alguém, se sentimos necessidade de envolver com alguém, há um vazio e uma busca por alguém, é necessário uma escolha. Quem é esse alguém? E como se dá essa escolha? Essa escolha não se dá por decisões conscientes. Essas escolhas se dão por fatores inconscientes, o que o livro Terapia de Esquema de Casais aborda muito bem como acontecem essa química esquemática na escolha amorosa. Pensando nós que estamos escolhendo, muitas vezes são apenas esquemas padronizados de relacionamentos anteriores que tivemos, que estamos buscando reproduzi-los. Geralmente, os casamentos se dão, ou as uniões se dão, por pessoas que são diferentes, pelas diferenças. E eu não estou dizendo diferenças de gostos, mas diferenças de... Porque de gostos às vezes não tanto. E também não implicam tanto a relação. Mas de caráter, de personalidade. Muitas vezes, o homem que é mais... não tem nenhuma timidez, ele geralmente se envolve com a mulher. Envolve-se para casamento, para relacionamento a longo prazo com as mulheres mais quietas. Eles até se sentem atraídos
sexualmente por outras mulheres como eles também desinibidas. Mas para a relação amorosa a longo prazo, geralmente escolhem as mulheres que são o contrário dele, bem diferente. E assim, e muitas vezes em outras áreas que envolvem caráter, as pessoas geralmente escolhem alguém totalmente diferente. Admiram essa diferença. No entanto, no começo, no entanto, ao passar do tempo, aquilo que admirávamos no outro como fator de grande diferença e então admirávamos por essa razão, passa a ser razões de conflitos e de atritos porque a outra pessoa é diferente. O cara que é mais que não é, vamos colocar o cara que não tem nenhuma timidez, o cara se relaciona com todo mundo, se envolve com todo mundo, e a mulher começa agora a ter ciúme desse cara. Aquele cara que ela diz, cara, esse cara é um cara que todas as mulheres querem ele é um cara bom de lábio, ele fala demais, ele é um cara super engraçado, se envolve um monte de mulher querendo pegá-lo, eu quero esse cara. Nesse começo tá bacana, a mulher tá super empolgada. Pro sexo é muito bom, para um caso é muito bom, mas quando se casam, essas diferenças, a mulher vai dizer, cara, esse cara é safado, esse cara é pilantra, esse cara, eu não confio nele. E assim também o cara vai começar a achar a mulher sem graça. É possível também. E aí verá atritos, brigas e a possibilidade de separação. Isso é apenas um exemplo, mas há dezenas de outros tipos de exemplos, tá? Que estão envolvidos, que estão relacionados a outras coisas, que baseado um pouquinho de personalidade, de caráter, sabe? Eu quero, por exemplo, falar, eu não sei se eu deixei anotado aqui, que eu gostaria de deixar anotado. Uma anotação que eu fiz aqui foi, às vezes, o arrogante acaba sentindo atraído e atraindo a pessoa que é humilde, o tímido, o desinibido, o indisciplinado, aquele que se auto-sacrifica, aquele que não respeita nada, acaba atraindo aquele que se sacrifica demais, que se entrega para o outro ofender. Isso, às vezes, a princípio, a pessoa diz, tá tudo bom, tô gostando, mas depois vai haver problema e a relação vai dar problemas. É melhor as pessoas se relacionarem a longo prazo com pessoas parecidas, com caráter parecido. Aquele que é soberbo com aquele que tem baixa autoestima. Muitas vezes acontece isso. Eu vou tentar ver se eu consigo ler aqui. Eu acho que eu deixei na página. Acho que eu deixei a caneta aqui na página. Os relacionamentos. A química esquemática e padrões de escolhas amorosas. Os relacionamentos íntimos são afetados por fatores inconscientes. Por que os psiquiatras e psicólogos que escreveram este livro, eles disseram isso? Porque, segundo o estudo, esse estudo deles, que é uma ciência comprovada, que é a terapia de esquema de casais, na formação da personalidade, ainda quando criança, essa criança aprende um padrão, a forma como que ela era tratada pelos seus cuidadores, pais, ou com quem ela cuidava. Depois, e isso está no seu inconsciente. Quando for relacionar depois com alguém, ela tenderá a reproduzir o mesmo padrão da família. Se os pais foram agressivos, há uma grande possibilidade de ela sentir-se atraída por alguém agressivo. Isso é inconsciente, a pessoa não sabe. Eu estou sentindo desejo. Nossa, eu tenho uma química muito forte por aquela pessoa. E a pessoa não sabe, acha que é uma escolha dela. Mas não é bem uma escolha, uma decisão deliberada. É fatores químicos, é fatores de padrões, de esquemas que surgiram desde a sua infância.
Eu não vou entrar muito aqui no livro, o livro é muito grande e muito importante, e um dia eu irei falar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou terminar o vídeo porque o vídeo vai ficar muito grande. Uma outra pessoa que eu aprendi muito com ele e eu admiro, eu quero ainda, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço, é Flávio Gicovati. Flávio Gicovati, um dos melhores psiquiatras e psicoterapeutas que eu já ouvi falar, do que conheci pessoalmente, quero conhecê-lo no céu. Eu o admiro muito. E ele dividia as pessoas em três classes. As três classes eram os generosos, são, né? Os generosos, os egoístas e os justos. Mas os justos são muito poucos. A maioria, segundo Gicovati, são egoístas e generosos. O que Gicovati diz? Porque a teoria, a terapia de esquema de casais conseguem fazer uma divisão muito grande de tipos e de pessoas, de comportamentos de pessoas, sabe? De padrões de comportamento de pessoas. O Gicovati ele classifica em três tipos, né? Generoso, egoísta, justos. Para Gicovati, no seu livro Para Ser Feliz no Amor, os vínculos afetivos hoje, ele diz: já os egoístas, ao cruzar com pessoas semelhantes, tendem a ver nelas figuras eróticas interessantes, mas pouco adequadas para relacionamentos mais estáveis. Vou repetir. Os egoístas, ao cruzar com pessoas semelhantes, tendem a ver nelas figuras eróticas interessantes, mas pouco adequadas para relacionamentos mais estáveis. Sentem-se atraídos do ponto de vista sexual, ao contrário do que acontece com os generosos, o que não deixa de ser uma constatação curiosa. Trata-se de bons parceiros para aventuras rápidas, para o sexo casual. No entanto, são pouco interessantes para namoros mais sérios, pois ambos querem receber mais do que dar. Condição na qual as brigas e as cobranças tornam-se intoleráveis. Os egoístas, ao cruzar com pessoas semelhantes, tendem a ver nelas figuras eróticas interessantes, mas pouco adequadas para o relacionamento, mais estáveis. Sentem-se atraídos do ponto de vista sexual, ao contrário do que acontece com os generosos, o que não deixa de ser uma contestação curiosa. Trata-se de bons parceiros para aventuras rápidas, para o sexo casual. No entanto, são pouco interessantes para namoros mais sérios, pois ambos querem receber mais do que dar, condição na qual as brigas e as cobranças tornam-se intoleráveis. Gicovati está dizendo aqui, olha, quando duas pessoas egoístas se encontram, há uma grande probabilidade para ter um sexo casual bacana, isso chama a atenção do outro demais. Que pessoa é ousada essa? Chama a atenção. É igual a mim, eu quero ver quem é essa pessoa. Porém, com o tempo, virá os atritos, porque são iguais. E um vai querer ser maior do que o outro. E quando são generoso, um egoísta e um generoso, o que acontece é que o egoísta irá, eu vou usar a expressão aqui, entre aspas, massacrar o generoso. O egoísta vai massacrar o generoso. O egoísta vai acabar humilhando o generoso. O egoísta vai trair o generoso. O egoísta vai não atender às necessidades do generoso. O egoísta vai ser exigente demais, o generoso. E aí é uma relação que não é boa. Entre uma relação generoso e egoísta com egoísta, é melhor egoísta com egoísta, porque aí eles resolvem. Agora, no caso de um generoso com egoísta, há um sofrimento muito grande do generoso, e o generoso acaba reforçando o lado negativo do egoísta, tornando ele ainda mais egoísta.
Mas a relação boa, segundo Gigovati, é a relação entre justos, onde ambos recebem e ambos também dão. É uma questão de negociação. Porém, Gigovati, em um determinado dia, eu ouvi ele falando, ele tinha programas na televisão, na cultura, e ele diz, muitas vezes acontece que quando dois generosos se encontram, ou quando dois egoístas se encontram, se eles conseguirem sobreviverem junto em passar por determinado tempo, podem serem que eles se tornem justos. Porque se um é egoísta e outro é egoísta, chegará um momento que os dois vão dizer assim, vamos negociar aqui, nós dois teremos que ceder. Assim, talvez também os dois, generosos também, talvez conseguirão encontrar alguma justiça nisso. O que não se pode é ter relacionamentos com essas grandes diferenças, porque senão um vai sofrer muito e também vai acabar reforçando o lado negativo do outro. Depois eu irei abordar mais questões sobre relacionamento, porque é um tema que eu estudei sobre ele, fiz minha pós-graduação e me parece que está reflorescendo em mim de novo o desejo de estudar o tema. Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom. Nós encontraremos lá no topo.